Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, vindo da parte de Deus para nos trazer ensino, para mergulharmos nas Escrituras, para vermos nos ensinos de Jesus aquilo que Ele fala para a nossa vida, para termos a compreensão da Sua vontade, a compreensão do Seu reino, do reino dos céus, do reino de Deus. Que reino é este? Como fazer parte deste reino? O que o Senhor quer nos falar? No programa de hoje, conversaremos sobre o reino dos céus como um banquete. Isso mesmo. Você já foi a um banquete? Você já se assentou numa mesa muito maravilhosa? Pois vamos ver o reino de Deus como um banquete. Prepare o seu coração para este banquete. Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos traz ensinos tão importantes, tão maravilhosos, de uma maneira muito simples. O Senhor nos revela a sua vontade de uma maneira que até as crianças podem compreender. Até as crianças podem entender, ouvir as histórias de Jesus, ouvir os seus ensinamentos e compreender o que Deus quer nos dizer. No Evangelho de Mateus, nós vamos ver o reino dos céus semelhante a tantas coisas que nos revelam como que pode haver a mistura enquanto estamos aqui na terra. Mas um dia haverá separação. Um dia haverá na consumação dos séculos a separação daquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, aqueles que pertencem a Ele, e aqueles que estavam ali enviados pelo maligno para trazer confusão, para trazer escândalo, para trazer mistura, para trazer aquilo que o inimigo queria, para trazer separação e divisão. Mas o reino dos céus, o reino de Deus entre nós, traz a presença deste Rei maravilhoso. Este Rei que governa sobre todas as coisas. Este Rei que é soberano, que é o Senhor. Este Rei que é o próprio Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O reino dos céus, o reino de Deus, tem este Rei maravilhoso. Na primeira vinda de Jesus, Ele veio humilde. Ele veio nascendo em um lar tão simples, tão pobre. O seu reino, ou seja, Jerusalém, Israel, estavam subjugados pelo Império Romano. Eles tinham de atender e sofrer toda a opressão do Império Romano, pagando altíssimos impostos, vivendo debaixo de tanta opressão, os soldados obrigando a ir uma milha carregando a sua mochila e o seu peso. Eles estavam debaixo de muita opressão. Publicanos cobrando os impostos para Roma, impostos altíssimos. O povo de Israel estava esperando que o Messias prometido viesse libertar o povo do Império Romano e viesse lhes dar total liberdade, viesse lhes dar o reino que seria sobre todas as nações da terra, conforme as Escrituras. Está previsto um tempo quando Jesus, quando o Messias, haverá de reinar sobre todas as nações, governar sobre toda a terra, e todos estarão sujeitos a Ele, ao seu domínio, com um cetro de ferro. Um cetro e um governo de justiça. Este dia vai chegar. Jesus virá na sua segunda vinda como Rei dos reis e Senhor dos senhores. João viu isto no Apocalipse. João pôde antever a vinda do Senhor e o governo do Senhor sobre a terra no milênio. Um tempo totalmente diferente, quando a terra haverá de ser restaurada, quando a terra haverá de voltar a ter aquela comunhão gostosa da natureza, dos animais com o homem,
quando todos os instrumentos de guerra serão transformados em relhas e em arados, quando o homem, de mãos dadas, as pessoas estarão trabalhando pelo bem comum, trabalhando pelo progresso, pela bênção e restaurando, despoluindo esta terra, sob o reinado de Cristo no milênio. Mas os judeus não compreendiam e pelas Escrituras não dava para eles perceberem que a vinda do Messias seria em 2 etapas. Na primeira etapa, ele viria como Salvador. Na primeira etapa, ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Sim, estava predito, estava escrito, mas eles pensavam que de uma vez o Messias haveria de reinar. Por isto, a multidão queria fazer de Jesus rei, queriam arrebatá-lo e proclamá-lo rei, porque ele, como rei, andando sobre as águas, dizendo ao vento, cessa, às águas, ao mar, às ondas, aquieta. Jesus, como rei, multiplicando os pães e peixes para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus, o rei, tendo domínio e poder sobre as enfermidades, sobre Satanás, sobre o maligno, dando ordens aos espíritos imundos, que rei seria este? Que maravilhoso rei de Israel sobre toda a terra! Com o sopro da sua boca, com a sua palavra de ordem, ele poria em fuga os exércitos de Roma e estabeleceria o seu reino. Era isso que eles esperavam, era isso que eles queriam, era isso que eles entendiam na sua pobre visão da Escritura naquela época. Mas Jesus veio em 2 etapas. Ele veio na primeira etapa, sua primeira vinda, humilde, como um carpinteiro, nascido em um lar tão pobre, tão simples, que a apresentação de Jesus no templo não foi com cordeirinho, mas foi com a oferta do pobre, um par de rolinhas. Ele foi apresentado. Ele trabalhou com as suas mãos, possivelmente suas mãos calosas, dos instrumentos, da serra, do serrote, do martelo, e aqueles instrumentos que trazem calos às mãos do artesão. Ele veio humilde na sua primeira vinda. Ele veio e foi coroado, sim, em Jerusalém, sim, mas com uma coroa de espinhos. O seu trono, como canta a música, foi a cruz. Foi na cruz que ele foi elevado entre a terra e os céus, colocado em uma cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. Os soldados o proclamaram rei, debochando e martirizando o Senhor, batendo-lhe com caniços, com cacetetes em sua cabeça, ferindo-o de golpes, mas com a coroa de espinhos na cabeça, um manto de púrpura, possivelmente um manto de Herodes, colocado sobre Jesus. Os soldados se ajoelhavam e diziam, salve, rei dos judeus! E o Senhor ensanguentado, o Senhor torturado, o Senhor quase morto ali pelas chibatadas, pelos chicotes, pela tortura, mas não deixou de ser um ato profético. Um ato com Roma, que era um império da época, um maior império, proclamando Jesus como rei. Como rei. Ele veio para ser rei, ele veio para reinar. Pilatos disse, tu és rei? E ele disse, eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Jesus era herdeiro legal do trono de Israel, da família de Davi, tanto por José quanto por Maria. Ele descendia da tribo de Judá, da família real de Davi. Mas Jesus veio na sua primeira vinda para nos levar a fazer parte do reino dos céus, para nos convidar a fazer parte deste reino, para nos trazer o perdão dos pecados, porque como pelo pecado de um só, pelo pecado de Adão, entrou a morte no mundo, era necessário agora que um representante da raça humana não pecasse
e trouxesse a vida e a ressurreição. Isto só se ele tivesse a natureza divina para não pecar. Só se ele tivesse a natureza divina para poder ressuscitar depois de morto. E Jesus veio assim. Ele se despojou de toda a sua glória como Deus, se vestiu de natureza humana e veio para dar a sua vida em nosso lugar, para nos fazer assentar com Ele nos lugares celestiais, para fazer de nós filhos de Deus. Ele se fez filho do homem, Ele levou a nossa culpa para nos fazer filhos de Deus e nos dar a sua herança, junto com Ele, dada pelo Pai. Então, Jesus veio e Ele mostrou o que é o reino dos céus. Ele mostrou todo o plano de Deus através da sua vida. Mas havia aqueles que criam e os que não criam. E a mensagem que havia entre os judeus era: o reino dos céus chegou, o reino de Deus está entre nós, o rei já está aqui, o Messias já veio. E ele trouxe consigo a vitória, o reino de Deus. Mas Jesus veio mostrar que o reino dos céus não era como eles pensavam, apenas algo temporário aqui na terra. Porque se era um reino inabalável, se era um reino que duraria eternamente, um rei deveria ser eterno. Um rei que jamais seria substituído por sua descendência, esse rei teria de ser divino. Um rei eterno. Jesus veio mostrar que ele era este rei. Certa vez, conversando com os judeus, eles disseram: quem és tu? Oh, você está dando testemunho de você mesmo. E Jesus disse: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles disseram: como Abraão viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos, como você viu Abraão? Como Abraão viu você? E Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Quando perguntaram ali, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: conjuro-te diante do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és a resposta para Israel. E ele disse: tu dizes, e vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com seus anjos e em glória. E o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou, é réu de morte, que mais temos de interrogá-lo? E mandou que ele fosse açoitado e depois crucificado. Ele foi rejeitado pelos seus, mas a todos que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus, então, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um banquete. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 22, do verso 2 ao 14. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas,
Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor está dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, este chamado glorioso para fazermos parte da família de Deus, este chamado que é a maior honra para qualquer ser humano, era semelhante a um banquete de um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ora, quem não quer ir nas bodas de um príncipe? Quem não quer participar das bodas do casamento do príncipe, o herdeiro do trono? A coisa mais linda, mais maravilhosa, a festa mais perfeita, a festa mais maravilhosa que se pode ter, mais chique, com tudo do bom e do melhor, com tudo perfeito e maravilhoso, tudo tão lindo. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou as bodas de seu filho. E ele mandou chamar os convidados. Claro, para a festa de bodas de um príncipe, o casamento do príncipe, serão os nobres, serão os ricos, serão os que moram em palácios, serão os grandes guerreiros, os comandantes dos exércitos, serão os reis de povos vizinhos, serão apenas pessoas muito importantes que vão receber o convite para aquela festa especial. Uma festa em que não entra qualquer um, uma festa muito especial. Assim era a imagem ou o pensamento que era passado para os judeus. O reino dos céus era para eles. O reino dos céus era Deus convidando, era Deus fazendo para o seu povo. Afinal, Deus chamou um homem, Abraão. Deus chamou Abraão e Abraão foi um homem que amou a Deus, serviu ao Senhor, foi chamado amigo de Deus. Um homem que creu, ele e a sua família. Veio o filho da promessa, Isaque. Isaque creu. Isaque viu na sua família o mover de Deus, Deus dando à sua esposa a capacidade de gerar filhos. Abraão, ele caminhou com Deus. Isaque caminhou com o Senhor. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, porque ele conheceu Deus, ele viu o Senhor. Ele contemplou o Senhor e era guiado por Deus e entregou sua vida e foi tocado pelo anjo do Senhor em sua coxa no quadril, quando o seu nome foi mudado para Israel. Mesmo mancando, mesmo se apoiando agora num bordão, cada passo que Jacó dava, ele dizia: eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, príncipe de Deus. Deus então separou este povo de uma maneira tão maravilhosa, separou Israel para lhes mostrar a sua glória, para lhes revelar o seu Filho Jesus. E na plenitude do tempo, Deus enviou o descendente de Israel, descendente de Davi, da tribo de Judá, o Messias prometido. Ele veio no tempo certo, em Belém da Judeia, nasceu Jesus. Anjos vieram e anunciaram aos pastores: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Magos vieram do Oriente, trazendo presentes, ouro, incenso, mirra, para o recém-nascido Rei dos Judeus. Uma estrela brilhou nos céus, anunciando que algo havia acontecido na terra de extraordinário. O coral de anjos, miríades de anjos, não 100, nem 1000, nem 2000, mas milhares de anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O Messias veio, o Messias prometido. Aos 12 anos, Jesus confundiu a cabeça dos doutores da lei. Quem é esse menino? Um menino que sabe tudo, as Escrituras, e ele as interpreta de uma maneira tão excelente, tão maravilhosa. Que menino é este? O seguraram ali, interrogando, respondendo, perguntando.
Yeshua, o Filho de Deus, o Messias, ali estava no meio de Israel. Ali estava o Senhor. Aos 30 anos, batizado por João Batista no Rio Jordão, João apontou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro, esse é o Messias. Mas o povo de Israel começa a acompanhar o Messias. Começa a acompanhar aquele doce rabino da Galileia, Yeshua de Nazaré. Eles veem seus milagres, curando e cuidando dos pés do coxo, levantando o paralítico, abrindo os olhos dos cegos, fazendo os surdos ouvirem, libertando os cativos de demônios, ressuscitando mortos, sinais que só o Messias poderia fazer. Tanto que um doutor da lei, um fariseu que fazia parte do Sinédrio, Nicodemos, ele procura Jesus à noite e diz: Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu sei que você veio de Deus, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é o Messias prometido, o ungido de Deus, que salvará o nosso povo. E Jesus então lhe trouxe a mensagem: você tem de nascer de novo. Jesus ali estava, mas assim como essa parábola que Jesus contou, aquele rei deu uma festa das bodas do seu filho, mandou chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Não, eu não vou, muito obrigado, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Rejeitaram o convite, rejeitaram o Messias, rejeitaram seus ensinos, rejeitaram seus milagres, rejeitaram sua palavra, rejeitaram seu domínio, rejeitaram sua revelação, rejeitaram o Filho de Deus. Jesus dizia: aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas eles não quiseram aceitar. E o Senhor disse aqui nesta parábola, Ele enviou os seus servos e disse: olha, falem com os meus convidados. A festa está pronta, eu vou dar uma nova chance. Venham. Mas novamente, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu trabalho, para a sua família. E aquele rei ficou muito chateado, muito irado. E ele então diz a palavra que ele exterminou aqueles convidados. Foram mortos. Realmente, Israel experimentou a destruição de Jerusalém. Mas o Senhor teria aliança, tem aliança com Israel e um remanescente que é disperso. Hoje retorna para que o Senhor mostre, revele a realidade do Messias em Jesus de Nazaré. A realidade desse convite para todos. E aqui, com a rejeição de Jesus, os judeus abriram espaço para quem? Para nós, os gentios. E diz aqui a Escritura que o Senhor disse: saiam pelas ruas, tragam para minha festa os bons e os maus, os pobres, os cegos, gente indigna, gente que jamais pisaria no palácio. Traga-os. E eles vieram. E o rei então vai olhar os convidados e vê ali um que não estava com veste nupcial, não estava adequadamente vestido para a festa, e ele diz: amigo, como você entrou aqui na festa? Tudo bem que eu mandei convidar pessoas que não eram dignas, mas elas deveriam se vestir, se lavar, se posicionar para a festa. Tirem este homem daqui. Ele não é digno e não está pronto. O Senhor nos chama, a mim e a você, para a sua festa. Ele nos chama, nós que não somos dignos, mas é preciso estar limpo e vestido adequadamente para fazer parte do reino de Deus. As vestes são as vestes de Cristo. A água que nos lava, a sua palavra,
e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Você já faz parte deste reino. Você foi convidado. Venha, mas se purifique, troque suas vestes e venha fazer parte nestas bodas, nesta festa maravilhosa que vai durar eternamente. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que sou um pecador e não sou digno do Teu perdão, não sou digno da Tua festa, não sou digno do Teu reino, mas eu preciso de Ti. Eu me rendo a Ti e confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu confesso que Jesus morreu na cruz em meu lugar, para me dar a vida eterna. E eu recebo a vida eterna, eu recebo o Teu perdão, eu recebo a Tua paz. Entra na minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que já entregaram suas vidas ao Senhor, mas que estão passando por momentos tão difíceis, de dor, de tribulação, de falta, de enfermidade, de opressão, envia agora a Tua resposta. Envia, Senhor, o recurso, envia a cura, envia a libertação, envia a Tua paz, envia a Tua doce presença e opera os Teus milagres em cada lar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.